Oi galera, hoje vamos tratar da Revolução Russa de 1917. Essa revolução que vai ocorrer na Rússia, ela vai implantar o comunismo na Rússia e vai afetar a história da humanidade, tá certo? Porque vai ter uma disputa muito grande a partir daí entre outras ideologias e a ideologia comunista. Esse aqui, vai ser o país chamado Rússia. É um dos maiores países do mundo onde vai ser implantado essa nova ideologia. Então, ele tinha uma população muito grande, hoje ainda tem. População naquela época lá era mais de cerca de 130 milhões de pessoas, tá certo? E a maior parte vivia próxima à Europa. Como era esse Império Russo pouco antes dessa Revolução de 1917? O Império Russo era constituído por um conjunto de etnias e culturas diferentes, tá certo? Cultura diferente e etnias diferentes. 80% da população vivia no campo e a terra estava concentrada nas mãos de pouco. Médios proprietários, chamados de kulaks, dominavam a produção agrícola. A industrialização tardia foi comandada pelo capital europeu ocidental, sobretudo alemão, belga e francês. Então, por exemplo, aqui a gente está no início do século XX, há muito tempo que a Inglaterra, França e outros países já tinham dado ênfase à indústria, e aqui não, ainda a maior parte da Rússia ainda era agrária, ainda era agricultura e pecuária. A Rússia czarista, se liga nesse nome, czarista ou cesarista, certo? Eu pronuncio czarista, era tipo assim, era o imperador, era o soberano, era quem mandava, era o czar lá na Rússia. Então aqui tem uma charge criticando, lá em cima, nós governamos por vocês, aí depois tem os religiosos, nós oramos por vocês, tem os militares, nós atiramos por vocês, aí tem aqui o pessoal da Mais Vida Boa, nós comemos por vocês, e aqui embaixo nós temos, nós trabalhamos por vocês e nós alimentamos vocês. Então era uma elite se dando bem, como sempre, e a maior parte da população na miséria. Como era esse regime do czar? Era um regime autocrático, centralizado na figura do czar, sustentado pela nobreza rural. Era uma sociedade essencialmente agrícola, 80% eram camponeses, a produção era insuficiente para todos, a maioria eram analfabetos e a fome era grande. Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietária de terra, de lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja. A igreja lá, ela é Igreja Ortodoxa Grega. É um pouco diferenciada daqui do Brasil e dos países ocidentais, que é a Católica Apostólica Romana. Temos alguma diferença e eles não seguem o Papa. Ele tem um patriarca que é o chefe. Esse cara aqui, o último czar da Rússia, Nicolau II. Durante seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrático, de inspiração marxista. Isso aqui é aquilo que a gente já deu uma estudada antes. Marxismo, vamos dizer que é o comunismo, tá certo? E do outro lado tem o capitalismo. Vamos aqui para frente. Então esse aqui era o czar, o imperador, o soberano da Rússia. Aí, foi criado esse Partido Operário Social Democrático. Em todos os partidos, pessoal, sempre tem social democrático, democracia, nem todos são, né? Aí vamos lá. Esse partido aí, Operário Social Democrata Russo, foi criado em 1898, formado por intelectuais. Agora aqui é importante, esse partido ele se dividia em dois, os dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Se liga nesses nomes. Os mencheviques eram minoria e eles queriam o quê? Uma revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa. Ele queria algo assim, que acontecesse uma revolução, tirasse o czar do poder, mas não tivesse uma mudança total do poder, tá certo? Algumas nobrezas ali, algumas situações ainda manteria. Já os bolcheviques, que é maioria, revolução socialista com participação dos operários camponeses, liderada pelo partido, seu líder era Lenin. Então se liga nesse nome. O líder dos bolcheviques era Lenin e o líder dos mencheviques era Martov. Esquece Martov um pouco e se liga em Lenin. O que é que o bolchevique vai querer? Ele vai querer o seguinte, ele vai querer que os operários, liderados por Lenin e por os outros, operários e camponeses, mas principalmente os operários, eles tomem a Rússia,
destruam todas aquelas classes dominantes e eles, os próprios trabalhadores, que assumam o poder. Eles destroem realmente aquela elite toda, a nobreza, mas, como acontece sempre na história da humanidade, apenas uma elite dos bolcheviques é quem vai se dar bem. O pobre vai continuar na pobreza. E tem outro partido aqui, cadete, não vamos nem citar. Então se liguem bolcheviques e mencheviques, principalmente bolcheviques. Entre 1904 e 1905, teve a Guerra Russo-Japonesa, decorrente das ambições imperialistas tanto da Rússia quanto dos japoneses sobre a Coreia e a Manchúria. Terminou com a vitória arrasadora do Japão. A Rússia, muita gente já passava fome, entrou numa guerra, perdeu a guerra e a situação vai piorar. Ensaio geral, sempre tem aqueles ensaios, mas coisa. Revolução de 1905. Teve essa guerra aí entre os dois e a Rússia vai perder essa guerra para o Japão. E o primeiro detalhe interessante é esse aqui, Domingo Sangrento. Algumas partes da população, de pessoal ligado a uns comitês, eles vão para a frente do palácio onde estava o Nicolau II, que era o czar, para fazer algumas solicitações. Solicitar diminuir a jornada de trabalho, aumentar um salário deles, tá certo? Mas eles são recebidos a tiro e aproximadamente 1000 e poucas pessoas são mortas. Então o pessoal já vai ficar revoltado com o czar. Quem liderou esses movimentos foi os soviéticos, que é formado pelos aqueles proletários ligados ao marxismo. Isso aqui é uma pintura, tá certo? Sobre o que ocorreu no Domingo Sangrento. Massacre de manifestantes pacíficos que marchavam para entregar uma petição, um documento a Nicolau II e eles foram fuzilados pelas tropas do czar. Outro detalhe importante é a revolta do Potemkin. É um coroçado, um navio, uma embarcação russa que eles se recusam a ir para a guerra contra o Japão e eles vão se refugiar na Romênia. Então você vai vendo que já vai ter uma série de revoltas. Tá certo? Esse pessoal ele vai se refugiar e todo mundo já vai ter a notícia que um coroçado, uma embarcação da Rússia, ela vai se refugiar em outro país. Já que já evidencia que as Forças Armadas nem todos querem obedecer mais ao czar. Primeira Guerra Mundial. A Rússia não estava preparada para a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Não havia suprimento suficiente e a condição já estava difícil na Rússia. O exército russo estava mal organizado. Em 1915, essa guerra começou em 1914 e vai até 18. Em 1915, o czar Nicolau II ele vai assumir as tropas da Rússia e a Rússia vai ter uma série de derrotas e o exército vai perder a confiança no czar, tá certo? Então vai se agravar a situação. Em fevereiro de 1917 vai ter uma revolução chamada de Revolução Burguesa. A crise econômica e social foi agravada com a participação da Rússia na guerra e com as derrotas da Rússia, tá certo? E o que vai acontecer, em março de 1917, soldados recusaram-se a cumprir as ordens de reprimir manifestantes. Era início da revolução que vai levar à abdicação de Nicolau II. Então Nicolau II ele vai abdicar ao trono dele na Rússia. Depois Nicolau e a família dele são presos e depois são todos mortos pelo novo regime, tá certo? Nicolau, esposa e vários filhos que ele tem, eles são mortos depois. Aí, com a abdicação do czar, a revolução vai ter duas etapas. Primeira chamada de Revolução Branca, que vai ser liderado por esse cara aqui, chamado de Kerensky. Porém, esse regime, ele não vai surtir efeito. Os russos não vão apoiar muito, por quê? Porque ele vai continuar na Primeira Guerra Mundial e as condições na Rússia vão piorar. Aí o que é que vai acontecer? Aparece Lenin, não esqueça o Lenin dos bolcheviques. Ele vai retornar que ele estava na Alemanha e ele vai dizer o seguinte, todo o poder aos soviéticos. O que é soviéticos? É grupo tipo sindicatos de trabalhadores ligados a ideias marxistas, ligados à ideia comunista, tá certo? E aí, vai ter a Revolução Vermelha em 1917-18, vai cair aquele governo de Kerensky e Vladimir Lenin,
vai assumir o poder na Rússia, naquela época chamada de Rússia. Esse cara aqui, ó, é Vladimir Lenin. Vai ter a Revolução Vermelha e o partido bolchevique, que era liderado por Lenin, vai assumir o governo na União Soviética, depois vai se chamar União Soviética, e começa a Guerra Civil. Vai ter uma guerra civil, porque vai ter alguns ligados ao czar, que vai começar a lutar contra o exército formado pelos bolcheviques, tá certo? Mas Lenin vai terminar ganhando essa guerra e vai assumir o governo na Rússia. Principais ideias de Lenin: nacionalização da economia. Qual é a ideia marxista comunista? Nacionalizar tudo. Tudo pertence ao governo. Se você tem uma fábrica, por exemplo, se tem determinada fábrica, determinada indústria, não vai mais pertencer a você. Vai pertencer ao governo, ao Estado, tá certo? Entrega de controle de fábrica aos trabalhadores, combate à propriedade privada. Então, a partir desse momento, não vai existir mais propriedade privada. Tudo que existir na Rússia vai pertencer ao governo, ao Estado. Vai fazer uma reforma agrária e vai fazer uma política econômica. Lenin, ele vai fazer um sistema lá de liberar algumas fábricazinha, alguma produção, tá certo? Mas a grande maioria vai pertencer ao Estado. Lenin morre. Até hoje a doença que Lenin morreu, ela é escondida porque o corpo dele foi guardado e hoje está lá ainda na Rússia. Não se sabe ao certo de que ele morreu. Então, depois que Lenin morre, aí ficou a dúvida: quem vai assumir o comando na União Soviética, já chamada de União Soviética? Vai ser Trotsky ou Stalin? Trotsky, ele era a favor da Revolução Permanente. Ele queria que essa revolução que foi feita lá na Rússia, que os comunistas tomaram o poder, fosse expandida rapidamente para todo mundo. Já Stalin defendia que deveria primeiro acertar todos os detalhes lá na União Soviética para depois expandir para o mundo. E quem vai vencer vai ser aqui Stalin, um dos caras mais cruéis da história da humanidade, no mesmo nível de Hitler e outros aí assassinos da humanidade. Ele vai governar vários anos, de 1927 a 1953. A ditadura dele, ó, governou através dos planos quinquenais, desenvolveu a indústria pesada, coletivação dos campos, melhorou, vamos dizer, a educação pública, mas com as ideias dele, tá certo? E ele perseguiu, estima-se que entre 1,5 milhões e a 1,7 milhões foram executados e deportados, tá certo? Esse número aí é bem preciso. Stalin discordou dele, ele já mandava matar. Então temos a ditadura stalinista. Temos algumas fotos aqui. Nessas vezes, quando se prega determinada situação que vai melhorar a vida de todo, na realidade, na União Soviética, ela não melhorou, tá certo? Depois, porque era um país fechado, mas depois que se soube o que acontecia lá, muita gente até deixou de acreditar no comunismo. E ele tinha chamado realismo socialista, ó. Foi um estilo artístico imposto ao qual todos os meios de comunicações, literatura, arte e música foram submetidos, visando apresentar ao povo a realidade soviética perfeita, né? Todos os governos, eles fazem isso, e os governos que são ditaduras, eles fazem mais ainda. Propaganda. A propaganda mostra uma trabalhadora confiante. Não há dúvida sobre sua capacidade de se comprometer com a revolução. Pessoal, é o que eu sempre digo aqui, ó. O comunismo, ele foi implantado na União Soviética e em outros países. Muitos, por romantismo, acreditavam que ia ser melhor. Mas onde o comunismo foi implantado, não funcionou. Principalmente porque aquela ideia de tudo que for produzido e arrecadado ser de todos é bem complicado, tá certo? Atualmente, aqui no Brasil e na maioria dos países, vivemos no capitalismo democrático, que ainda é o melhor sistema, ainda é o melhor modo de produção. O que tem que ser feito é fazer com que aconteça uma melhor distribuição de renda. E aqui, pessoal, em 1991 vai ter o desmembramento da União Soviética. A União Soviética, que antes se chamava Rússia, ela vai voltar a se chamar Rússia, e vários povos que faziam parte da União Soviética, eles vão formar países como Estônia, Letônia, Lituânia,
Moldávia, Ucrânia também vão formar vários países e vai ter fim a União Soviética comunista como era. Ainda tem alguns resquícios do comunismo. Pessoal, e assim encerramos essa parte sobre a Revolução Russa de 1917. Esse assunto é muito importante, tá joia? Valeu, obrigado, até mais.